Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos estudando a série Convicções em Tempos de Incerteza. Nós estamos, assim, muito felizes e tocados pelo número de pessoas que têm se manifestado, do quanto estas palavras que foram ministradas e ainda serão ministradas nos próximos domingos têm sido motivo de bênção, de cura, de restauração, de reflexão e até de crise. E a crise ela é importante quando ela nos movimenta no sentido de algo, quando a gente usa a crise para crescer. Então, nosso objetivo é que estas palavras realmente venham a serem trabalhadas no seu coração. E há um mover de Deus nessa manhã, e a gente precisa estar muito atento a isso. Houve uma movimentação em relação ao nosso querido senhor Manuel, que teve uma queda de pressão. Ele já está melhor, por uma questão de precaução foi levado para o hospital, mas graças a Deus pelas nossas enfermeiras aqui, a Fernanda, a Juliana e os outros irmãos que atenderam, ele está bem. E vamos evitar agora todo tipo de movimentação desnecessária. Antes de você levantar, pensa bem se você realmente precisa, porque em momentos assim a gente tem que estar muito focado naquilo que Deus tem para nós. Hoje de manhã nós vamos falar sobre o tema amar a si mesmo. Esse é o tema da nossa palavra de agora de manhã. É o anterior. Por favor. Bem, no livro Amar a Si Mesmo, o escritor alemão Walter Trubich, ele fala algo muito interessante. Ele fala que quando a gente fala sobre a necessidade de se amar, pode surgir uma conotação de orgulho espiritual, de arrogância, porque tem-se uma ideia equivocada de que para a gente se achegar a Deus, precisamos ter uma posição de rejeição a nós mesmos. E na realidade isso não é bíblico. Uma coisa é você rejeitar a si mesmo, não amar a si mesmo, outra coisa é você negar a si mesmo. São duas coisas totalmente diferentes. A Bíblia fala sobre a gente negar a si mesmo. Outra coisa é você ter uma posição narcisista, que é uma exagerada noção de valor a si mesmo. Isso também a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é a respeito desse assunto de amar a si mesmo. E aqui surgem algumas perguntas. Eu me aceito integralmente, com os meus limites, com o meu sexo, com o meu corpo, com minha aparência? Como você responderia a essas perguntas hoje? Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que Jesus está falando sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Jesus está falando aqui sobre intensidade do nosso relacionamento com o Senhor ser no máximo do ponteiro. Intensidade. Mas aí ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus, de alguma maneira, ele reproduz parcialmente aquilo que foi falado em Levíticos, as orientações de Deus através de Moisés em Levíticos, que diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém no seu povo, mas ame a cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que a Bíblia não fala para nós amarmos o nosso próximo em lugar de nós mesmos. A Bíblia está falando para você amar o seu próximo como a você mesmo. Por quê? Porque não podemos dar aquilo que não possuímos. Se eu não consigo me amar, como conseguirei amar o meu próximo? Somente quando aceitamos o que nós somos,
podemos nos tornar verdadeiramente abnegados e desprendidos de nós mesmos. E Jesus é o grande exemplo. Jesus, dentro da sua realidade, era uma pessoa extremamente equilibrada na sua autoaceitação. Jesus nos dá o exemplo, lá em João capítulo 13, de 3 a 5, quando ele diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Jesus sabia que o Pai, Deus, havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. A Bíblia está falando de todas as coisas. Ou seja, ele era homem, mas ele era Deus. Jesus nunca usou do seu poder em benefício próprio, mas sempre em função de outros. Mas ele sabia exatamente quem ele era. E por ter a sua identidade altamente definida e equilibrada, ele tomou a atitude que surpreendeu a todos. Ele estava com os seus discípulos, ele pegou uma toalha, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Isso na nossa cultura ocidental é algo de alguma maneira incomum, mas na cultura daquele tempo, vamos lembrar que as pessoas andavam de sandálias abertas, não andava de sapato, não andava de tênis. O escravo andava descalço, o homem livre andava com uma sandália. E as estradas eram empoeirentas, não tinha pedicure, não tinha podólogo, não tinha o asseio que tem hoje, não tem uns cremes Rinodê, essas coisas, nada. Ou seja, o camarada andava num lugar quente, num clima árido, estrada poeirenta, o pé do cara era uma carcaça dura. E naquele tempo, quando você chegava na casa de alguém, você era recebido pelo servo mais simples da casa, que ele era o responsável em lavar os pés dos convidados, das pessoas. Era um sinal de boas-vindas, de recepção. Alguém era destinado, o mais simples da casa, era destinado para lavar o pé das pessoas. Jesus assume uma posição de humilhação e de humildade, tomando o papel de servo. Quem? Ele, Deus, só pode fazer isso quem é perfeitamente equilibrado na sua identidade. Tanto que os discípulos ficaram assim perplexos. Pedro ainda falou: não, Senhor, eu que tenho que lavar o seu pé, porque aquilo era demais para a cabeça deles. O mestre estava tomando aquela atitude. E os cinemas mostram um Jesus de uma figura equivocada. O italiano Franco Zeffirelli, numa série famosa, Jesus de Nazaré, mostrava um Jesus loiro, de olho azul, branquinho, bonitinho. Já o Mel Gibson, no seu filme Paixão de Cristo, mostrou lá um galã. E Jesus não era nada disso. Em Isaías 53b, 53:2b, diz assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Jesus era confundido como qualquer pessoa ali dentre os outros homens. Uma pele queimada de sol, estradas empoeirentas, pele escura, narigudo como o pessoal da região. E a gente tem uma imagem muitas vezes equivocada, mas a gente tem aquela ideia do Jesus bonitinho, não tinha nada que o atraísse. Mas Jesus era tranquilo, tão tranquilo que diz lá em Filipenses, que ele se esvaziou de si mesmo. E negou-se para fazer a vontade do Pai.
Eu já vi gente falando assim, olha, o exemplo de Jesus lá em Filipenses, ele se esvaziou, nós também devemos nos esvaziar. O pessoal não é assim. Só pode se esvaziar quem tem alguma coisa. Nós não somos nada. Não temos nada para nos esvaziar. Só pode se esvaziar quem é Deus. E Jesus se esvaziou porque tinha uma autoaceitação perfeitamente equilibrada. A Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. O mundo vê a aparência. É só você dar uma volta no shopping center e você verá que a grande maioria dos negócios tende à questão da imagem, da aparência. Hoje nós temos os famosos marqueteiros que já estão trabalhando com tudo aí na época das eleições, tentando mostrar que aquele candidato, aquela imagem do candidato, do homem perfeito, o homem que vai resolver os problemas do nosso país, eles jogam todo o marketing e transformam o cabelo e a barba do camarada, e alguns conseguem ficar menos feio e dá aquela ideia de que agora esse é o camarada, porque é a questão da aparência. Eu não vou citar nomes aqui, mas há pastores que contratam marqueteiros para que tenham toda uma aparência, uma maneira de se mostrar ao povo, porque tem que manter o mito. A questão da aparência. Nas redes sociais é igual. Nas redes sociais, a maioria não mostra o que realmente são, mas como nós queremos que as pessoas nos vejam, na aparência. O camarada vai lá, prepara assim um jantar para a esposa, tira uma foto e coloca assim: preparei um jantar para minha esposa, massas com frutos do mar. É miojo com sardinha lá, mas ele coloca de uma maneira bonita, né? Tem que ser nessa ideia. A moça põe aquele shorts curtinho assim até aqui, tira a foto assim: sou uma florzinha de Jesus. O cara faz aquela cara assim, tudo posso aqui, fortalece. As pessoas baseiam-se na aparência, e eu te digo que nós somos massacrados pelas propagandas, pelas mais diversas manifestações, porque o que vale é a aparência, a imagem. Por isso, ela é extremamente importante. A gente coloca alguns modelos de imagem. É aquela blogueira tal, aquele cara do Instagram todo famoso, são os youtubers, os artistas e todo um arsenal. E a gente esquece que há uma série de programas de computador, né? O Photoshop. Hoje em dia você baixa muita coisa e o pessoal trabalha demais nessa questão das imagens. Uma blogueira extremamente famosa, não posso citar o nome dela aqui, mas foi um caso que os adolescentes acabaram sabendo muito bem. Ela era muito famosa e ela um dia apareceu toda magra e dizendo assim: tá vendo, pessoal, nós podemos, isso é determinação, é dieta, eu usei os produtos tal, eu fiz exercício no lugar tal, até que se descobriu que ela tinha feito uma lipoaspiração, que foi uma frustração geral. E alguns acabam tendo aquela ideia: para que eu me torne realmente uma pessoa aceitável, para que eu tenha uma autoimagem positiva, eu tenho que ter a boca carnuda daquele artista, eu tenho que ter o físico daquele camarada, a espontaneidade daquele outro. E a gente acaba tendo alguns conceitos, e a gente só vai ficar feliz quando tiver aquela imagem dos famosos. E então, se eu for uma Gisele Bündchen da vida, ou a Marina Rui Barbosa, ou o Remo, ou quando eu tiver aquele topete do Neymar, aí realmente eu vou ficar contente, aí eu vou me tornar realmente aceitável. E eu te digo o seguinte: é legal a gente se preocupar, é importante a gente se arrumar, isso é muito legal, é importante a gente se cuidar. O grande problema é quando damos uma imerecida importância à aparência física, uma valorização demasiada ao chamado culto ao corpo, quando a gente gasta mais tempo na frente do Espírito do que na frente da Bíblia. Quando temos uma preocupação pela moda. Estou dizendo que você tem que se vestir como no século passado, mas quando a moda dita a nossa maneira de agir, dita a nossa maneira de vestir, nem que para isso a gente tenha que fazer dívida.
lotar o cartão de crédito. E de repente, o que a moda está mostrando não bate um tipo de roupa que um homem e uma mulher cristã deve usar. Mas eu uso a si mesmo, porque afinal, o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou antiquado. Esses valores do mundo acabam se sobrepondo aos valores de Deus. E a gente começa a refletir naquilo que realmente nós não somos. A autora Regina Franklin, que escreveu o livro Aos Olhos do Pai, ela fala algo muito interessante, que a nossa verdadeira imagem se reflete no espelho de Deus. A nossa verdadeira imagem se reflete no espelho de Deus. E ela fala também que nós temos a tendência de ouvir as vozes externas. Quais são as vozes externas? São as vozes dos amigos, dos colegas. Nós, seres humanos, temos a necessidade de sermos aceitos num grupo, de sociabilizarmos com esse grupo. E para a gente ser aceito, a gente começa a aceitar as normas daquele grupo, da aparência, o que dita aquele grupo. Isso para nós é importante. Mas muitas vezes as palavras, as ridicularizações, as situações que passamos naqueles grupos negativos acabam fazendo com que tenhamos uma autoimagem negativa. Eu falo que dentro da igreja isso também é extremamente cuidadoso, porque dentro da comunidade podemos ter os mais diversos grupos sociais, e esses grupos devem ser terapêuticos, de cura, de edificação, abençoadores, porque se a gente começa dentro dos grupos a fazer comparações, colocar apelidos, ridicularizações, estaremos agindo que nem um mundo. Precisamos ter cuidado com isso. Quando eu era adolescente, com 11 anos, a minha voz já mudou. Já tinha essa voz com 11 anos. Lógico, os meninos da minha idade falavam, eu falava, todo mundo achava graça. Junto com isso eu fiquei gago. E as pessoas começaram a rir por causa disso. Mas sabe o local onde mais me afetava? Era exatamente dentro da igreja. Que sabe quem era a pessoa que mais tirava a mão com a minha cara? O chamado professor da escola dominical. Eu era muito participativo, eu falava. Daí eu falava com aquela voz, gago, ele dava risada e falava, pessoal, alguém entendeu alguma coisa? Não, ninguém entendeu nada. E tirava a mão. O que aconteceu? Fiquei calado. Social. E fiquei quieto. Isso foi afligindo a alma e afetando a minha autoimagem. Até que familiares que me amavam foram ministrando sobre a minha vida. Comecei a fazer alguns exercícios, alguns controles, alguns cuidados. E pela graça de Deus, estou falando. E a gente precisa ter muito cuidado, porque essas vozes podem nos afetar. As vozes externas e as vozes da família. Porque são pessoas próximas, com um peso em nossas decisões. Sabe aqueles encontros de família? Quando você encontra aquela tia que você não encontra há muito tempo, e a menina está adolescente, e ela encontra a tia, ela olha e fala assim, tá fortinha, hein, filha? Que bração, hein? Aê! Haja apetite, hein? McDonald's, tal. Rapaz, falar isso para uma menina é o cúmulo da insensibilidade. Aliás, falar isso para uma mulher mais velha é chamar para briga. Isso é inadmissível, mas essas vozes começam, e aí começa a brincadeira. O menino é adolescente, adolescência isso pega muito. O menino é cheio de espinha, ele está andando e os primos já começam. Olha aquele cara cheio de espinha. Acho que vou comprar um chocolate choquito. Esse tipo de ridicularização, precisamos ter cuidado com as vozes externas. As palavras podem ser bênção, como podem ser problemas. E presta atenção, dentro da esfera familiar, nós podemos projetar em nossos filhos situações mal resolvidas em nós mesmos. A mãe tem uma situação mal resolvida em relação a essa questão de peso, e ela começa a refletir isso na filha. Tem que ser magra, tem que ser magra. Mãe, eu estou tranquilo, eu estou bem. Não, você tem que estar magra. Aí vai naquele churrasco de família, ela pega
pega aquele prato com carne, linguiça, batata frita, toda contente. A mãe olha, tá amarrado, sai espírito de gordura, para com isso. Você não vai comer nada disso. Está aqui seu prato, rabanete com alface. Mãe, mas por quê? Você tem que ser magra. Mas eu não tenho problema, você tem sim, você tem que ser magra. A gente reflete. Outra coisa é questão de saúde, é outra história. Mas quando a gente projeta questões mal resolvidas em nós, queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós gostaríamos de ser. E o problema das vozes internas, com o tempo, vão falando aos nossos ouvidos e permitimos que isso forme a nossa autoimagem. E alguns acabam, para terem uma autoaceitação diante dos outros, porque se preocupa demasiadamente com o que os outros pensam, tendo atitudes como encher a sua vida de atividades e agenda e cursos, e faz isso e faz aquilo, e fica debaixo dessa pilha de atividades e de cursos, de conquistas. Com que objetivo? Compensar a sua autoimagem. É lógico que não há problema em você fazer cursos e atividades, tudo isso é muito positivo, desde que isso não seja uma compensação para a sua autoimagem. Sabe por quê? Porque você pode ter as conquistas e cursos possíveis, mas nada disso vai curar o seu interior, porque o único local onde nós somos curados é no Espírito de Deus. É o único local onde podemos ser plenamente aceitos, é pensar o que Deus pensa de mim. É a imagem de Deus refletida em nós. É isso que realmente faz a diferença. Semana passada, o Marcelo falou exatamente sobre isso, que eu não tenho que ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, me admirando, que fiquem me admirando para que isso seja a base da minha autoimagem e para que as pessoas me vejam de uma forma positiva, eu fique colocando uma auréola na minha cabeça para que isso venha agradar a imagem que os outros tenham de mim. Não! Com Jesus nós podemos ser autênticos, podemos ser aceitos. Quem se sente aceito e acolhido por Deus tem uma autoimagem positiva. Desejar a vontade de Deus em mim significa compreender o plano de Deus para mim, que é exatamente de me aceitar como Ele me criou. Alguns outros podem entender que, como eu tenho dificuldade em me amar, se eu encontrar uma grande paixão, alguém que realmente me ame, esse assunto será resolvido. Eu quero te dizer que esse é um assunto que a gente trabalha muito na esfera pastoral. Aí eu procuro alguém, ou eu saio procurando alguém fora da vontade de Deus, fora das orientações bíblicas, ou eu procuro alguém até ali mesmo dentro da igreja, mas com o objetivo de que o amor dele venha compensar a minha falta de amor próprio. E sabe o que isso resulta? Pessoas mal resolvidas nessa área são extremamente ciumentas e inseguras, porque têm medo da comparação. Eu já tratei muitos problemas de crise em casamento. O grande problema está lá atrás. Não está nos ciúmes. Isso é fruto. O problema está na raiz. A falta de um amor próprio. A falta do amar a si mesmo. A pastora Bíblia nos conta de uma maneira muito divertida, alguns anos atrás, quando lá em Bauru chegou um pastor e alguém lá da comunidade foi falar com ele: temos que trazer o pastor tal, ele já ministrou nas igrejas tal, ele ora e o pessoal perde quilo. Perde peso, cada oração é 1 quilo a menos. Sério, ele está o maior sucesso, e todo mundo chamando, tal. Rapaz, para com isso. Não, você tem que chamar, vai ser bem, você está enchendo a igreja, para com isso. Então vamos fazer o seguinte: você traz ele aqui em casa, ele faz 10 orações, se eu perder 10 quilos eu chamo. O cara vazou. Se a gente permite que esses assuntos não sejam tratados em nosso coração, sabe que isso resulta? Problemas com Deus. Por que Deus me criou assim?
Por que Deus fez aquele outro bonitão, simpático, carismático? E por que eu sou assim? Eu quero dizer que a gente tem que se permitir ser tratado por Deus. O Senhor está falando ao seu coração através dessa série que Ele tem falado, convicções em tempos de incerteza. Desses assuntos que são assuntos para a alma. Permita-se ser tratado pelo Senhor. Só pode ser pastoreado quem é pastoreado. Só quem abre o coração para isso. Pare de ficar questionando ao Senhor e permita, presta atenção, permita que você seja curado através da imagem de Deus na sua vida, porque o que importa é o que Deus pensa de você, não o que as pessoas pensam de você, e até nem o que você pensa de você, mas como Deus te vê, porque a maneira como Deus nos vê, vem a nossa identidade de filhos, e essa é uma jornada para a gente aprender na vida. Esta semana fui fazer exame de sangue, e na hora que a mulher começou a tirar o meu sangue, ela falou assim: senhor Edmilson Marques Dias? É o mesmo. Edmilson é o nome do meu falecido marido. Ah, então era gente boa. Por 7 anos eu apanhei quase que diariamente. Nem por Edmilson é gente boa. E ela começou a contar. Então, uma vez numa surra, ele quebrou aqui meu rosto, aqui, outra vez ele quebrou meu pé. Eu tinha 17 anos, apanhava dele quase todos os dias, ele me trancava em casa. Ela começou a contar todo o sofrimento que teve com aquele homem. E ela falou assim: um momento ele se tornou alcoólatra e não pôde mais trabalhar. Ele ficava com as crianças, eu cuidava dele, cuidava das crianças, cuidava da casa e tinha que trabalhar numa padaria próxima para trazer o sustento para casa. Ele sabia que eu trabalhava na padaria, já tinha me visto lá, mas ele falava para os nossos filhos. De tudo o que mais me marcou, não foram as surras que eu recebi dele. Em 7 delas tive que ir para o hospital, mas não foram as surras. O que mais me marcou é que, para os nossos filhos, ele falava que eu estava me prostituindo. E ele se referia a mim, na frente das crianças, com termos chulos, que me denegria e chamava de vagabunda, e falava os mais diversos temas na frente dos meus filhos. E eu comecei a acreditar nessas palavras que foram entrando na minha mente. Lógico que numa hora dessa ela já tinha parado de tirar o sangue, senão dava um mal de sangue. Falando, né? Muito tempo. Eu achei interessante que a mulher parou e ela continuou falando. E foi embora da conversa. E eu falei para ela: olha, eu lamento muito que a senhora tenha passado por tudo isso, mas há um homem que pode tratá-la diferente. Há uma pessoa que te ama muito, quer curar o seu coração, quer mudar a sua vida, quer curar as feridas do seu coração, curar as suas memórias, e digo mais, ele quer curar e mudar a imagem que a senhora tem de si mesmo. Esse homem chama-se Jesus Cristo, porque só Ele pode mudar a nossa autoimagem, só Ele pode transformar o nosso coração e dar sentido à nossa vida. Meus irmãos, olha que coisa impressionante. Aquela mulher apanhou tanto fisicamente, mas as palavras daquele homem fez com que essa mulher vivesse um cativeiro em relação à sua imagem. Essas coisas vão pegando. Eu quero terminar falando para você sobre 4 verdades que curam. Primeiro, filtrar o que dizem de nós através das Escrituras. A nossa autoimagem tem que ser uma autoimagem bíblica. Não temos que aceitar o que as pessoas falam de nós, simplesmente. Em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso que deve habitar nossa mente. Presta atenção.
toda palavra que vem em relação a você, que alguém proferir em relação a você. E lembrando que na Bíblia não existe crítica construtiva. A Bíblia fala em admoestação e amor. Toda palavra que vier na sua vida com um objetivo de destruir, rechace essa palavra e não aceite em nome de Jesus. Temos que filtrar o que dizem de nós através das Escrituras, porque o que importa é o que Deus fala de nós. Segundo, precisamos mudar a maneira que falamos sobre nós mesmos. Há uma tendência autodepreciativa, palavras destrutivas que falamos de nós mesmos. Eu não sei nada mesmo, eu não presto para nada, eu sou ruim nisso. Eu não sei qual é o objetivo dessas palavras. Às vezes a gente pode estar querendo um elogio, alguém te elogia de algo. Essa roupa, como você fica bonita, imagina, roupa velha. Não. Que comida gostosa. Não, imagina isso aqui. Pode ser querendo um contraponto, né, um elogio. Pode ser uma visão de humildade, de espiritualidade equivocada, porque isso não tem nada de espiritualidade nem de humildade. Mas eu quero te dizer que às vezes a gente fala essas palavras já com um escudo, para que as pessoas não nos firam. Antes que venham falar algo negativo de nós, eu já falo primeiro. Porque eu tenho uma tremenda preocupação do que as pessoas vão pensar ou falar de mim. A gente se torna crítico, autodestrutivo e exigente demais conosco mesmo. Em Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más que está em seu coração, porque a boca fala que está cheio do coração. Só há uma maneira da gente parar com essas verdades, com essas palavras autodestrutivas, de você falar mal de você mesmo, de você se autodepreciar. Pare em nome de Jesus. Não há como negociar esse tipo de coisas. Essas palavras são resultado das vozes externas e internas, quando estamos permitindo que esses valores negativos venham assolar o nosso ser. Rechace essas palavras em nome de Jesus. Peça ajuda às pessoas que estão perto. Quando eu começar a falar essas palavras, me alerte. Eu não quero mais falar isso. Ore em seu coração e fala: Senhor, eu não quero mais ter essas palavras, eu quero ter palavra de vida, porque eu fui comprado pelo alto preço do Senhor Jesus, e não permito que ninguém, nem eu mesmo, fale palavras negativas, porque a palavra de Deus é a palavra de bênção, de vida e não de morte. Identificar a voz do inimigo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é mentiroso e nele não há nenhuma verdade. O inimigo sopra palavras negativas contra você. Você já teve palavras no seu coração do tipo: você já reparou que isso só acontece com você? Com você nada dá certo mesmo. Mas você tem um azar, hein, cara? Será que Deus realmente te ama? Porque se você fosse amado por Deus, você teria essa aparência? Você passaria por tudo isso que você está passando? As palavras do inimigo são palavras de morte, mas as palavras de Deus são palavras de vida. Como diz em Isaías 43:1: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Estas são as palavras de vida de Deus para nós. E nós vamos fazer um exercício. Nós vamos repetir o mesmo versículo, mas onde está escrito o seu nome, onde era Jacó, onde era Israel, você vai pronunciar o seu nome em voz alta, mas fala isso com firmeza em nome de Jesus. Vamos lá. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Deus, aquele que o formou, ó Deus, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Resista às palavras do inimigo, porque as palavras de Deus são palavras de vida. E por último, o mais importante, precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus tem que estar acima das vozes externas, das vozes internas, da voz das pessoas. Eu pertenço a Jesus.
E por causa dele, eu não vou permitir que palavras depreciativas, que os valores desse mundo definam a minha autoimagem. Eu não vou permitir isso. Quando o fundamento do meu valor nos padrões do mundo, o meu amor por mim é condicional, porque o amor de Deus por mim é incondicional. Ele jamais me amará mais ou menos do que Ele me ama neste momento. Deus te ama de uma forma intensa. Deus não pode te amar mais do que Ele te ama, ou menos. Nesse momento, um amor ágape incondicional, Ele está te amando com a maior intensidade do céu. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Mas olha que interessante, dentro do nosso coração humano, volúvel, a gente corre o risco de cair na necessidade da autoimagem negativa. A gente corre o risco de cair na autocomiseração, coitadinho de mim. E a gente precisa ter muito cuidado, porque se é uma coisa que a gente não precisa, é de palavras de autoajuda. E hoje no meio evangélico tem livros e pregações lotadas, canções de autoajuda. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa da palavra de Deus habitando em nós e nos levando a uma autoimagem equilibrada. Porque senão a gente pode ir para o outro extremo, da soberba, do ego inflamado, de nos acharmos o máximo. Eu gosto demais dessa observação de Richard Dawkins, que é um teólogo inglês. Ele diz o seguinte: Jesus não ratifica nossa autoimagem, nem a opinião que temos de nós mesmos, nem a opinião que gostaríamos que os outros tivessem a nosso respeito. Não há um caminho plano para Deus pelo qual podemos subir com todas as nossas expectativas de vida ratificadas e preenchidas. Há apenas o caminho da cruz, onde o Jesus condenado e crucificado contradiz nossas expectativas, nos obriga a nos enxergarmos como realmente somos, não como gostaríamos de ser vistos, e revela o mundo para uma paisagem estranha e diferente que ainda não tínhamos observado, um jogo paradoxal do qual só vencem os perdedores. Ele está falando que a gente não precisa ser coitadinho de mim, não precisa da autoajuda, a gente não precisa se achar o máximo. Qual é o equilíbrio? O caminho da cruz. Esse é o equilíbrio. A palavra de Deus nos fala em Romanos 12, 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não é para você pensar aquém de si mesmo, nem além de si mesmo. A Bíblia está nos falando, nesse versículo 3, depois que em Romanos 12 falou sobre a renovação da mente, agora com a renovação da mente, a palavra de Deus nos leva a um ponto de equilíbrio, sem soberba, sem arrogância, sem orgulho, mas uma mente sóbria, equilibrada, com as fronteiras de Deus plenamente estabelecidas em nós. Agora eu pergunto, dentro do nosso pensamento humano, é possível chegarmos a esse equilíbrio? Eu vou te dizer que não. A nossa mente é volúvel, nosso coração é enganoso. A única maneira que nós podemos chegar ao equilíbrio que Deus quer é através da sua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, eu permito que ela me leia. Quando o parâmetro na minha vida é Jesus e a sua palavra. Eu preciso de uma autoimagem bíblica equilibrada, que me leva ao caminho da cruz, que me leva a não pensar menos de mim mesmo, nem mais de mim mesmo. E sabe qual é o caminho da cruz? É o caminho que Jesus quer nos moldar. Em Romanos 8, 28 e 29, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o propósito de Deus? Sabe por que a gente passa por situações agradáveis e aparentemente desagradáveis? Porque o ponto de equilíbrio é a imagem de Cristo refletida em nós. Essa é a imagem que Deus quer ver em nós. A imagem do caráter de Cristo Jesus. Não é uma imagem para baixo, não é uma imagem com ego inflamado, mas é a imagem de Cristo Jesus refletida em nós. O mais importante de tudo, no final, o mais importante de tudo, é o que Deus quer de nós. Isso, essa autoimagem equilibrada, não vem naturalmente, vem de um relacionamento com o Senhor, quando desenvolvemos uma vida séria diante dele, e ele dia a dia vai trabalhando em nosso coração. Por isso, a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu gostaria de ter um tempo de oração com você agora, porque nós só nos tornamos felizes quando nos tornamos aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu gostaria que você estivesse meditando um pouco agora no seu coração, na sua vida, sobre os seus conceitos. Se você, durante a sua jornada, teve a sua autoimagem afetada pelas vozes externas, pelas vozes internas, se você permitiu que as mentiras do diabo fossem sopradas no seu coração e você acabou acreditando nisso, se o seu conceito do amor de Deus está distorcido, o que você pensa de você hoje? Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nesta manhã e está te trazendo nesses domingos para trazer um trabalho de cura e restauração no seu coração. O objetivo é que sejamos mexidos interiormente. Por isso há uma movimentação espiritual. Talvez nessa hora essas vozes estão soprando nos seus ouvidos. Deixa disso. Não acredita nisso. Mas você pode permitir hoje uma caminhada de restauração no seu coração, de vida. E Deus quer curar as suas memórias, Deus quer curar feridas no seu coração, Deus quer mudar o conceito que você tem de você mesmo para o conceito que Ele tem de você. Nisso consiste a nossa identidade de Jesus. Eu gostaria